Neste vídeo eu falarei sobre um outro símbolo muito pedido no universo das tatuagens nórdicas, mas que eu notei haver ainda muitas dúvidas com relação ao seu significado e sua origem. Ele se popularizou na década de 80, quando a cantora islandesa Björk o tatuou, mas foi realmente a partir da primeira década dos anos 2000, com a larga divulgação na internet sob o nome errado de Bússola Viking, é que ele se popularizou. Sim, eu estou falando do Vegvisir. Hey Vinir, eu sou Dugan Hamasmidir, tatuador especializado em tatuagens nórdicas. Bem, com a crescente popularização do símbolo do Vegvisir, ele atingiu não apenas os consumidores de séries de TV e os fãs de cultura pop, como também grupos neopagãos e grupos recreacionistas, que abraçaram essa ideia de se tratar de um símbolo rúnico de origem germânica ou um amuleto da era viking que teria como função guiar os incursores escandinavos por mares e oceanos e garantindo a eles a proteção dos deuses. Nós vemos hoje esse símbolo gravado ou pintado em escudos. Nós vemos esse símbolo em bordados de roupas dos recreacionistas ou como estampas de camisetas modernas, como pingentes, como brincos, ornamentos de maneira geral, né, como pulseiras também. Ou seja, foi um símbolo que foi muito popularizado e muito comercializado também. E, obviamente, nós vemos esse símbolo estampado em tatuagens das suas mais diversas formas e modelos e estilos que vocês podem imaginar. Não apenas no estilo mais tradicional, mas também num estilo moderno, às vezes com estilo de sketch, às vezes como uma coisa mais realista, enfim, mas ele está presente, muito presente nas tatuagens nos dias de hoje. Mas o que a realidade dos fatos nos mostra é que o Vegvisir jamais foi encontrado em qualquer artefato histórico da era viking ou anterior a ela, como por exemplo no período das migrações. Ele jamais foi encontrado, por exemplo, nas sagas, né, ou em qualquer outra fonte primária. O Vegvisir, assim como o seu parceiro quase obrigatório nas tatuagens, o Ægishjálmur, que eu falei num vídeo passado para vocês, trata-se de um Galdrestafir, ou seja, um símbolo de magia islandesa datado do período possivelmente posterior ao século XV. Eu vou falar mais sobre os Galdrestafir num card que eu vou deixar para vocês aqui em cima, de um outro vídeo que eu vou gravar em breve. Mas como eu falei para vocês, o Vegvisir nada tem a ver com a era viking e nem com o período anterior a isso, e sim um símbolo que aparece apenas no século XIX. O nome Vegvisir pode ter alguns significados. Ele pode ser uma aglutinação das palavras em norrøntmol, ou seja, em nórdico antigo, Vegir, quer dizer caminho, e Visir, que quer dizer brotar. Ou seja, Vegvisir pode ser aquilo que faz brotar um caminho. No entanto, o termo Visir também pode ser considerado um cargo militar, um cargo de chefia, um líder. Um chefe militar que tem uma habilidade específica em algo, ou um conhecimento específico em algo. Ou seja, um Vegvisir seria um líder militar especializado em caminhos, em encontrar rotas. Esse título também é um dos nomes de Odin, assim como Vegtamr, que quer dizer o domador dos caminhos. Então ele pode ser tanto o que dá os caminhos, né, o conhecedor dos caminhos, como ele é o domador dos caminhos.
Esse título é mencionado no Baldur's Draumar. Vegvisir também pode ser uma aglutinação da palavra vegr, caminho, e visi, quer dizer mostrar, apontar. Ou seja, vegvisir, aquele que aponta o caminho. Ou também aglutinação de vegr, que é caminho, mais vis, que quer dizer certo, né? Ou seja, aquilo que dá o caminho certo. No entanto, essa última aglutinação, vegr mais vis, formando a palavra vegvis, vegvis é um adjetivo em Norrøntmol, em nórdico antigo, que significa aquele que está familiarizado com o caminho. Então eu acredito que seja essa a opção mais adequada, né, para traduzir o nome Vegvisir, né? E eu explico por quê. Porque no manuscrito de Huld, onde aparece o Vegvisir pela primeira vez, ele tem uma indicação, né? Ele tem uma nota ali como indicação de uso do sigilo, que diz o seguinte: Beri madur stafi thessalsier, vilis madur ek ridum neavolum vetri, do o konungur sie. Ou seja, carregue consigo este símbolo e você não se perderá na tempestade ou no mau tempo, mesmo que em arredores não familiares. Então, acredito eu que Vegvisir seja uma forma de você se adequar ao caminho, uma forma de você se familiarizar com o caminho. O símbolo do Vegvisir, como ele aparece no manuscrito de Huld, é a sua forma mais popularizada. Mas ele aparece também num outro manuscrito, também datado do século XIX, chamado Galdrakver, que é um livro de feitiços, escrito por Olgeir Geirsson, provavelmente entre os anos de 1868 e 1869. Esse livro ele conta apenas com 58 páginas, ele é um livro menor, tá? E na 27ª página desse livro aparece uma outra variação do Vegvisir, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Junto com essa variação do símbolo, vem também uma indicação de uso, com a seguinte inscrição: Berimadur Thesanstav ausier, Mummadur traudla, Villast ieda verda, ut og ens rata o konungur. Ou seja, carregue consigo este símbolo e você não se perderá na tempestade ou morrerá de frio no mau tempo, e facilmente encontrará o seu caminho do desconhecido, ou seja, a partir do desconhecido. Por fim, esse sigilo aparece num outro manuscrito, num terceiro manuscrito, que também leva o nome de Galdrakver, porém ele não tem um autor, tá? Não tem menção nenhuma ao autor. Ele é um manuscrito ainda menor, ele tem apenas 32 páginas, também datado da mesma época, também do século XIX. Vem uma inscrição junto com ele, que é essa que eu vou ler aqui para vocês. Essa inscrição é um pouquinho maior. Mas o interessante é a gente perceber a influência muito severa, muito forte do cristianismo, e nesse terceiro manuscrito a gente percebe isso com uma clareza muito grande. At madur vilis ek gen thessen staff under thini vinstri hendi. Han heitir Vegvisir og mun han dugather hefir thuthrua au honum. Ef gude vilt trua a Jesu nafni. Thiding thessa staffis falin i thesson ordum a thuei forgangir. Gud gefi mier til luku og blessonar
Iesu Nafni, que significa isso aqui: para evitar se perder, mantenha esse sigilo sob o seu braço esquerdo. Seu nome é Vegvisir, e ele o servirá se você acreditar nele. E se você acreditar em Deus, em nome de Jesus. O significado desse símbolo está oculto nessas palavras. Então você não perecerá. Possa Deus me dar sorte e bênçãos em nome de Jesus. Juntamente com o Vegvisir, vieram provavelmente da Inglaterra outros símbolos com esse formato de estrela. E com pesquisas um pouco mais aprofundadas, nós podemos ver que esses símbolos estrelados, eles já estavam presentes nesses manuscritos ingleses, ou em outros manuscritos, como por exemplo o Tratado de Salomão, desde o século XV. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo a referência de um dos manuscritos, onde vocês podem dar uma olhada e ver esses outros desenhos também em forma de estrela, que lembram bastante o Vegvisir, assim como o Aegis Yalmur, que foi falado anteriormente. Isso era um formato muito comum desses sigilos mágicos, tá? Agora, a primeira vez que esse símbolo aparece na literatura é num artigo falando sobre marcas mágicas islandesas e livros, datado de 1903, onde o símbolo aparece junto com a tradução do texto para o alemão. É um artigo de Olaf Davidsson. A segunda vez que esse símbolo aparece na literatura é no livro de Egerton, de 1940. Muitas vezes acredita-se erroneamente que o símbolo do Vegvisir também seja descrito no Galdrabók. O Galdrabók, como eu já expliquei no outro vídeo, é um manuscrito islandês que foi escrito, uma parte dele na Islândia, por volta dos anos de 1500, e outra parte dele escrita nos anos de 1600 na Dinamarca. Então acredita-se que tenham sido pelo menos 2 autores diferentes que escreveram esse livro, mas não tem nota de quem foi que escreveu esse manuscrito. Então pelo menos 2 autores a gente tem certeza de que esse livro tem. Mas o Vegvisir não aparece nesse manuscrito. Na verdade, mais adiante, Stephen Flowers, em 1980, lança um livro chamado The Galdrabók, an Icelandic Grimoire. E aí ele menciona esse símbolo também, tá? E traz uma descrição desse símbolo, mas o livro dele nada tem a ver com o manuscrito. Ele não é o autor do manuscrito, tá? Como eu disse, esse manuscrito, o Galdrabók, o original, né, escrito ainda em pergaminho, ele tem pelo menos 2 autores que não são identificados, tá? Nesse artigo do Stephen Flowers, na verdade é um artigo, eu falei livro, mas na verdade é um artigo. Na página 88 aparece o Galdrastafir apenas com uma nota lateral indicando que aquele símbolo deveria ser carregado para que você não se perdesse no mau tempo quando o caminho fosse desconhecido. E é a primeira vez que esse símbolo aparece num formato mais arredondado, né, como a gente conhece hoje em dia, né? Os dos manuscritos originais, eles tinham a forma mais quadrada, né? Então vocês conseguem perceber, eu vou deixar aqui para vocês, tá vendo? As três versões que aparecem nos manuscritos originais, e vocês podem perceber que elas são mais quadradas, tá? Essa outra versão que aparece do lado de cá é a versão que está nesse texto, né, do Flowers. Então vocês percebem que o desenho que aparece ele já é um pouco mais arredondado, é um pouco diferente das outras variações, dos outros 3. Mas então como é que esse símbolo acabou ganhando tanta popularidade, ficou tão famoso e conhecido? Isso se dá principalmente por conta desse artigo do Stephen Flowers, que foi divulgado em larga escala pela internet, né? Principalmente num período em que
houve uma crescente busca pelo nórdico antigo, né, pelas tradições nórdicas antigas, né, casou junto com esse crescimento dessa procura, até porque foi no início do crescimento dos grupos recreacionistas, né, então houve esse movimento muito crescente, assim como das religiões neopagãs que também abordam a vertente nórdica, então teve uma procura muito grande. E esse artigo do Flowers ele foi largamente divulgado nas páginas de internet. Então isso fez com que o símbolo se tornasse cada vez mais popular e que as pessoas tivessem conhecimento apenas dessa variação que ele apresentou e com um texto raso, né, dando uma instrução de uso rasa. Mas, como vocês puderam ver, né, nos manuscritos originais tinha muito mais coisa inserida, inclusive de cunho cristão muito forte, né? E por isso muitos neopagãos hoje usam esse símbolo baseado nesse artigo do Flowers de forma equivocada, né? Porque eles estão usando um símbolo que é um símbolo cristianizado, é um símbolo originalmente cristão, né? E usando como se ele tivesse alguma relação de fato com um paganismo. Embora eu tenha mencionado aqui que um dos possíveis nomes, um dos possíveis significados do nome Vegvisir tem a ver também com Odin, né? Mas, na verdade, é só um encontro de palavras, né? Não necessariamente que o símbolo tenha alguma dedicação a ele, né? Mas sim que seja algo que relembre-o, né, de alguma maneira. Uma outra coisa que também tornou o símbolo muito popular, por conta desse boom que houve na internet, o turismo na Islândia passou a utilizar o símbolo e vender o símbolo como se fosse algo autenticamente viking, né? Mas, na verdade, aquilo não passou de uma jogada de marketing, uma forma de vender produtos, né? Então aí começaram a aparecer lojas com o símbolo do Vegvisir em todas as peças que vocês podem imaginar, né? Não apenas as de vestuário, como eu mencionei, e as peças de joalheria, mas até fivela de cinto com o Vegvisir. Nossa, tem... o que vocês imaginarem com o Vegvisir, vocês podem ter certeza que tem, né? E essas lojas mais atuais também vendendo canecas com o símbolo do Vegvisir, né? Vendendo barquinhos viking, né? de porta-incenso com o símbolo do Vegvisir estampado, né? Então acabou se associando muito o símbolo com a era viking. Mas, gente, não é, tá? É um símbolo muito posterior, né? Como eu mencionei para vocês aí, ele é um símbolo do século XIX, tá? Ele é muito recente comparado com a era viking. Então, não é um símbolo viking. É sim um símbolo cristão de magia islandesa misturada com outros conceitos, como eu falei, das clavículas de Salomão, do Testamento de Salomão, né, onde esses símbolos aparecem. É um símbolo que provavelmente tenha sido importado, né, tenha vindo da Inglaterra, né, para a Islândia, e aí os islandeses adaptaram, fizeram modificações, enfim, mas é um símbolo com raiz cristã, tá? Não tem absolutamente nada a ver com os vikings. Uma coisa muito comum que nós vemos hoje em dia é o símbolo do Vegvisir nessa forma mais arredondada, né? A forma que é apresentada pelo Flowers, com as runar, né? Com as runas do Elder Futhark em volta. Isso é um absurdo, né? Desculpa colocar dessa maneira para vocês, mas é o ápice do anacronismo que a gente está falando, porque quando a gente fala das runar do Elder Futhark, nós estamos falando de século II, né? E aí isso é misturado com um símbolo do século XIX cristão, né?
são coisas que não conversam, né? Mas isso aparece estampado na pele de muita gente. Esse é um dos maiores erros que eu vejo acontecendo no meio da tatuagem, né? Porque os tatuadores não têm, na verdade, os tatuadores comuns não têm obrigação nenhuma de saber sobre a mitologia nórdica, saber sobre os significados, símbolos, etc., né? Isso quem tem que levar é o cliente, né? Que tem que apresentar uma ideia para esse tatuador. Ou, se você também não sabe, se você também não tem ideia, aí é sua obrigação como, né, um tatuado ir atrás de um tatuador que seja especialista no assunto e que possa te orientar para que você não faça esse tipo de mistura, tá? Bom, a conclusão que nós temos a respeito do Vegvisir é isso. Ele só aparece em 3 manuscritos, tá? Apenas 3 manuscritos. Ele não aparece em nenhuma outra fonte, muito menos nas fontes consideradas como fontes primárias. Ele não aparece nas sagas, ele não aparece em lugar nenhum a não ser nesses 3 manuscritos. Tudo que aparece com esse símbolo é posterior a ele, tá? E aí são símbolos muito mais modernos, né? São variações. Na verdade, só existe uma, né, variação mais moderna, que é apresentada pelo Flowers. As outras que aparecem agora, recentemente, com runas e outros desenhos agregados, são invenções modernas. São invenções de pessoas que querem criar um design diferente ou que querem agregar mais algum significado para aquilo. Então, gente, tomem cuidado, principalmente com as coisas que vocês encontram na internet, tá? Com desenhos prontos, né, do Vegvisir. Se você quer tatuar o Vegvisir, ok, né? Não me oponho a isso, contanto que você tenha certeza do que você está tatuando, né? Agora vocês pelo menos sabem de onde que ele veio, né, qual a origem e o que ele realmente significa, né? Então, se você quer colocar isso na pele, ok, mas coloque da maneira correta, né, sabendo o que você está colocando ali e tomando muito cuidado com outros símbolos que vocês agregam a ele, tá? Para que vocês não misturem as coisas, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha trazido aí um pouco mais de informação para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. Assim você não perde o próximo vídeo que eu postar aqui. Esse vídeo foi uma produção de Bia Butkoffer, colaboração e pesquisa de Caminho Nórdico e do site Reenact Aveida. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição. É um site bem interessante da República Tcheca que traz bastante informação sobre reenactment e também sobre vários artigos históricos. É um site bem legal, depois vocês entrem lá e confiram, tem a opção do site em inglês. Contamos também com o apoio de Hersir Store, Livros Vikings e Vila Viking Brasil. E é isso, espero nos encontrarmos em breve, até o próximo vídeo. Farvel!